PIB vai crescer menos, mais, uma empresa vai ser beneficiada, vai ser prejudicada no sentido de fluxo de caixa. E olhar para o Ibovespa nesses 110 mil pontos é aquela grande pergunta, pô, será que é hora de encher a mão? Será que é a hora de realmente ter mais cautela, fazer caixa, enfim? Como é que a gente traduz isso, por exemplo, uma alocação em ações nesse momento, né? Olha, vamos lá. Primeiro, em relação às empresas, eu acho que o pior não é nem tanto a parte política e tal. Eu acho que é, de fato, a crise sanitária que a gente vive por conta da pandemia, e que esse ano, né, se a coisa for muito ruim, a gente vai ter mais um ano de PIB fraco ou zero, né, enquanto o mundo se recupera, né? Então, PIB americano deve subir 5, 6%. A gente aí, a expectativa é 3%, né? Mas nos últimos anos sempre começou no 3%, aí depois vai para o 2%, e depois vai para o 1%, aí é no 0 ou negativo, né? Então, para as companhias como um todo, principalmente a questão do câmbio e da demanda mais fraca, com certeza impacta, né? Porque as companhias estão, de fato, aí estranguladas, né? Muitas empresas têm custo em dólar, aquelas que não têm custo em dólar, de certa forma, todos os custos globais têm um componente de dólar, então mesmo se você, enfim, tem um fornecedor que você compra aqui no Brasil em reais, não tem como fugir, né? O preço é um só para o mundo todo, então acaba impactando e acaba comprimindo aí as margens de lucro, né? A inflação é o maior problema, e aí é na hora que vale a pena você ter aquelas boas empresas na carteira, porque se a empresa tem uma marca boa ou tem uma vantagem competitiva bastante relevante, ela ainda consegue repassar mais fácil esse aumento de custo. Então, acho que esse impacto está tendo. O alívio que todo mundo esperava que viesse em 2021, para mim, está dado como certo que não vai vir, né? Então, e aí a segunda pergunta era sobre o que fazer agora, né? Tem que comprar bolsa, não tem que comprar bolsa? Eu acho que fica muito claro que as boas companhias brasileiras, e algumas delas, enfim, não somente as boas, mas várias, têm modelos de negócio que têm receita dolarizadas, né? Então, essas companhias acabam se tornando algumas oportunidades que se abrem, porque quando a gente pensa em o dólar subindo, ou o que aconteceu ontem, não só o dólar sobe, né? Mas o dólar sobe porque a percepção de risco no Brasil aumenta. E aí mesmo as empresas que têm receita em dólar, elas acabam caindo ou ficando de lado na bolsa, né? Que em tese seria benéfico para elas um dólar mais alto. Então você tem Vale, que caiu, você tem Suzano, que, enfim, tende a subir quando o dólar sobe, mas na taxa de desconto ali ela pode ser penalizada. Você tem uma empresa como a JBS, que 80% das receitas não é no Brasil, é nos Estados Unidos ou exportação. Então, tem muita coisa boa ainda para você comprar. Pensando em um cenário caótico, você tem aí algumas empresas à prova de Brasil, né? Então, eu acho que essas se tornam aí um cenário muito mais claro. Tirando essas, você tem aquelas companhias que fazem negócio no Brasil e que existem há muito tempo. Aí você tem os bancos, você tem as áreas mais relativamente estáveis da economia, como a energia elétrica, a saúde, educação, enfim, isso daí fica mais fácil da gente investir. Então, eu também não acho que a percepção de risco sim é maior, mas eu não acho que seja necessariamente a hora de fazer caixa ou que não tem oportunidade. Eu acho que ainda tem, mas você tem que ter paciência, porque o nosso país é assim, né? A dinâmica é essa. A gente tende a sempre a lembrar do passado mais recente, mas se você pega aí 8, 10 anos, quantas vezes não aconteceu o que aconteceu? Não foi a primeira, não foi a última, e eu acho que no fundo pode ser até bom, tá? Porque quem sabe a equipe do atual governo consegue de fato aprovar reformas, enfim, trabalhar com mais agilidade para que esse governo não corra um risco tão grande de sair na próxima eleição. Então, se tiver esse efeito e esse efeito for positivo em linha com as reformas certas, eu acho que pode ser positivo.
Agora, se enveredar para mais populismo barato, que no curto prazo você pode ganhar voto, mas no longo prazo você destrói o país, aí o risco é muito grande. E aí o risco Lula também vai ficar aquela incógnita, né? Se ele ganhar e se ele entrar, será que ele vai fazer um governo semelhante com o que ele fez quando ele ganhou a eleição? Que, bem ou mal, ele está num momento parecido agora, né? Tudo que indica que parece que a gente vai entrar em um novo boom das commodities, que nem aconteceu no passado, ou será que ele vai tender para uma linha da esquerda mais dura e, enfim, seguir um caminho semelhante ao da Argentina? Eu acho que é possível a gente seguir um caminho semelhante da Argentina, mas eu acho que a chance disso acontecer é bastante baixa. Então, enfim, eu acho que é complicado, mas eu não acho que a gente está indo para o inferno ainda não. Ô Marco, eu queria virar a página aqui, mudar aqui rapidinho o nosso tema, fazer aqui, ó, como diz você...